Cumprimento a todos. Meu nome é José Roberto Kovac, eu sou da Kovac Sociedade de Advogados e estamos fazendo esse vídeo como forma de contribuir, principalmente nesse momento de dúvidas, em que há necessidade de muita orientação, muita reflexão. E por essa razão, de quando começou todo o coronavírus, diariamente a gente tem feito diversos informativos e orientações a todos vocês, né? E esta é mais uma oportunidade da gente se dirigir para falar da medida provisória 936 de 2020, que basicamente complementa a medida provisória 927, que sofreu uma revogação no artigo 18, onde falava sobre a suspensão de contrato. É importante assim registrar de que todas essas medidas que estão saindo, há uma necessidade muito grande da instituição tratar desse tema de forma transversal. A necessidade de jurídico, do regulatório da instituição, do acadêmico, do financeiro, ou seja, dos principais atores que conhecem efetivamente a instituição e principalmente a oferta de curso superior, mesmo da educação básica, nos seus meandros da legislação, né? Não é possível tomar uma decisão de suspender, por exemplo, somente o contrato sem saber quais são os reflexos que isso vai ocorrer na ponta, ou seja, em relação ao alunado. Então todas essas decisões precisam ser compartilhadas, precisam ser discutidas e precisam ser analisadas para evitar principalmente reflexos de natureza do consumidor, de natureza até trabalhista, conforme a decisão a ser tomada. Nós estamos num estado de calamidade pública, obviamente alguns temas são polêmicos ainda na medida provisória, e é importante esclarecer que tais temas ainda não foram objeto de questionamento judicial. E nem sabemos como será o comportamento do judiciário em relação a isso, né? Razão pela qual a necessidade de fazer toda uma reflexão e toda uma análise da aplicabilidade de cada item. Outro ponto importante, e acho que aí é uma questão de comunicação que é fundamental, a maioria, talvez quase 100% dos nossos colaboradores, professores e empregados não estão na instituição de ensino, estão trabalhando no regime de home office, ou melhor ainda, sob o ponto de vista da legislação, o teletrabalho. Por essa razão que a decisão, seja de redução ou seja de suspensão de contrato, há necessidade não só de uma comunicação oficial nos termos que está a lei, mas vale fazer uma explicação, na realidade, dos reflexos dessa medida e, em alguns casos, da sua vantagem. Nós não sabemos efetivamente o que vai acontecer a partir da saída dessa crise, dessa calamidade pública e também do coronavírus, né? Há, evidentemente, impactos na economia que vão ocorrer. Então, seja na suspensão de contrato, ou seja na redução de salário proporcional à carga horária, inquestionavelmente há um benefício a ser considerado sobre isso, e é importante que isso seja explicado ao funcionário. Veja, na pior hipótese, né, de utilizar o tempo integral dos 90 dias, no caso da redução de jornada, serão 90 dias de estabilidade mais 90 dias de estabilidade. Nós estamos falando de 180 dias de estabilidade pós coronavírus. Então isso é extremamente importante a ser considerado, né? Hoje o emprego é ouro, sempre foi, mas se vínhamos aí de quase 14 milhões de desempregados,
nós sabemos perfeitamente que isto pode, infelizmente, vai acontecer ainda mais esta a condição a respeito do desemprego, né? Então, eu acho que essa é uma explicação muito importante que deva ser feita também aos colaboradores, né? Outro ponto importante é que alguns atos ainda precisam de comunicação, principalmente no formato da comunicação junto ao Ministério do Trabalho. A medida provisória estabeleceu aí um prazo nesse sentido. Aspecto importante também a ser considerado, que juntamente com essa medida provisória tem que ser considerado a medida provisória 927, que trata também sobre o teletrabalho, que tem prazos em relação a isso, que trata sobre banco de horas, né, férias coletivas, férias individuais, ou seja, é um conjunto de decisões que precisam ser tomadas baseado no momento que se tem, né? Tem, combinado com isso, tem dois diferimentos que acho que é importante, que é com relação ao diferimento ao não pagamento do fundo de garantia e também agora da cota patronal, né? Ou seja, tudo isso precisa ser considerado, né? Então vamos tratar um pouco sobre a medida provisória, né? O primeiro ponto aqui, quais são os objetivos, né? O objetivo é criar um programa emergencial de manutenção de emprego e de renda. E esse programa traz um benefício de natureza pecuniária, ao qual nós vamos falar daqui a pouco, né? Preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade laborais e empresariais e reduzir o impacto decorrente das consequências do estado de calamidade. Veja, o item 3 é extremamente importante, porque ela busca trazer um equilíbrio. Quando fala de garantir a continuidade das atividades laborais, ou seja, do emprego, sem prejuízo também da atividade empresarial, né? Porque se não tiver empresa, não tem emprego por consequência, né? E uma variação extremamente importante que as instituições vão ter que fazer é agora, mês de abril, em função dos pagamentos de mensalidades, e aí vamos ver o tamanho da inadimplência que pode ocorrer e também de eventuais desistência, né? Por essa razão que até num comunicado de 22 de março que fizemos, junto com o SEMESP e o Rodrigo Capelato, a gente colocou claramente que tinha que ter. Eu não gosto muito de falar de comitê de crise, porque o nome já não é bom, mas eu prefiro falar de comitê de soluções, né? Onde engloba várias coisas, né? Regulatório trabalhista, consumirista, financiamento ao aluno e sustentabilidade da instituição, ou seja, nesse parâmetro todo que é importante que seja analisado. E só num parênteses, né? Sei que tem muitas divulgações aí de abaixo-assinados, etc., a fim de que seja reduzidas as mensalidades. Tem diversos projetos de leis oportunistas no âmbito da Assembleia Legislativa nesse mesmo sentido, mas o fato é que nós não tratamos, o contrato não trata de mensalidade, é da anuidade escolar, onde efetivamente o serviço está sendo ofertado e por força maior está adotando a educação remota, o ensino remoto, com o objetivo de que o aluno não fique, obviamente, prejudicado na continuidade dos seus estudos. Por esse motivo, de fundamental importância que a instituição não adote qualquer qualquer desconto de natureza horizontal. Ela precisa efetivamente verificar o caso concreto daqueles que realmente precisam, porque todo tipo de promoção, quando é horizontal, quem se beneficia inicialmente, infelizmente, são aqueles que rapidamente, mesmo não precisando, buscam esse benefício, né? A medida provisória, ela trata, primeiro, do pagamento emergencial, né? Redução proporcional de jornada de trabalho e de salários, traz uma inovação, porque sempre as reduções sempre foram em torno de 25%,
mas agora trata de percentuais, inclusive, diferente. É importante que a redução de jornada e a redução de salário também ela não venha de forma alguma prejudicar ou diminuir o valor unitário da hora. O valor unitário da hora está preservado, né? Suspensão temporária do contrato de trabalho. E quais são as empresas que estão excluídas? São sociedades de economia mista, Estado, município, ou seja, na atividade que empresarial, associativa e fundacional, ela continua, ela prevalece, ela vale para todos os efeitos para estas instituições. Quem coordena esse programa é o Ministério da Economia, né? Razão pela qual a instituição, ao adotar, vai ter que comunicar no prazo aí de 10 dias ao Ministério da Economia. Não existe, lembrando, né, mais Ministério do Trabalho. As atribuições e funções do Ministério do Trabalho foram incorporadas pelo Ministro da Economia. E o custo, a quem cabe manter o custo desse programa? É a União, né? A União que responderá para isso, né? A aplicação do benefício emergencial do programa, ela trata então da redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho, mas também tem previsões de seu encerramento, né? E o encerramento se dá exatamente quando acabar a calamidade pública ao limite de 90 dias para o contrato pelo contrato de redução de carga horária e jornada de trabalho, e no caso de suspensão de contrato de 60 dias. Lembrando, porém, que a instituição ela poderá adotar prazos diferentes, ela não precisa fazer 90 dias, ela pode fazer 30, depois suspende, mais 30. Né? Ou seja, o que termina, o que encerra é o que está estabelecido no contrato firmado com o trabalhador. Né? Quando é que recebe o benefício do programa? Né? 30 dias após a comunicação por parte do empregador ao Ministério da Economia. Né? Esse é o prazo para ter o pagamento. Né? Há um dado importante também, que ao decidir, seja pela suspensão, ou pela redução da jornada e de salários, o empregado não pode exercer qualquer função dentro da empresa, sob pena de o empregador, além de arcar com toda a remuneração, ainda tem as multas que são aplicáveis, né? Então é importante que seja muito claro isso e passa a remuneração ser aquela que anteriormente foi fixada no evento da suspensão ou da redução de jornada e de salário, certo? Como eu disse, tem uma necessidade de publicação de um ato normativo para informações e comunicação do empregador, bem como a concessão de pagamento do benefício emergencial. Eu escutei hoje que parece que vai sair esse ato normativo hoje, né? Nós vamos aguardar, mas importante é o seguinte, a instituição, como ela tem que observar prazos, tanto para no contrato, suspensão de contrato, como também redução de jornada e salários, ou seja, 2 dias antes ela tem que comunicar o empregado com a formalização do acordo mútuo. Se não tiver absolutamente nada em relação a isso, ou como é muito comum e nós sabemos isso no âmbito de alguns setores, inclusive do Ministério da Educação, onde tem um prazo e você não tem acesso ao sistema. É o direito de petição e encaminhar ao Ministério da Economia de que já foi formalizado os acordos e com quem, CPF, etc., toda a qualificação do funcionário, a fim de que ele possa receber o benefício. Né? No caso de demissão do empregado, o empregado tem direito normalmente
ao salário-desemprego como hoje está na lei, né? O empregado com mais de um vínculo de emprego também, o que não é incomum nas instituições de ensino, ou pode ser até em outras empresas também. O que acontece? A base, às vezes, sindical determina, a abrangência sindical determina a atividade, né? O professor é uma categoria diferenciada e muitas vezes ele acumula funções dentro da empresa que não exclusivamente da docência, né? E em alguns casos, alguns estados, o estado de São Paulo é assim, em outros estados também, as instituições fazem a opção de ter dois contratos de trabalho, inclusive são dois CAGEDs específicos, né? Então há, nesse caso, acumulação de empregos. Então, o empregado com mais de um vínculo formal poderá receber cumulativamente o benefício emergencial de renda para cada vínculo, com redução proporcional da jornada de trabalho e um salário com suspensão temporária do contrato trabalhado, observado o que consta também no artigo 12 dessa medida provisória. O artigo 18, artigo 18 trata do contrato intermitente, que nós vamos falar mais adiante, né? Bom, a redução de jornada, quais são as condições para eles, né? Repetindo, a necessidade de notificar o empregado com antecedência mínima de 2 dias, né? E a notificação hoje é pelo meio eletrônico, né? É importante também pensar naqueles que não têm e-mail, né? Tem determinadas atividades que a instituição não disponibiliza e-mail pela falta de acessibilidade do próprio empregado, né? E nesse sentido, a necessidade de criar o procedimento, e talvez esse procedimento tenha que ser de forma epistolar mesmo, né? Por meio de telegrama, enfim, de alguma forma tem que chegar até a instituição, até o empregado, e o empregado tem que se manifestar a respeito desta proposta, né? E nesse sentido tem que ser formalizado para disciplinar o tempo, por exemplo, se vai ser de 30, se vai ser de 40, enfim, se vai ser de 90 dias, né? Sendo que o prazo máximo é de 90 dias, né? Até nesse comunicado, desculpa repetir, seria importante colocar, olha, nesse caso você vai ter uma estabilidade de emprego por 90 dias, porque o nosso contrato é de 90 dias, ou é de 30, né? Podendo ser prorrogado e a sua estabilidade de emprego poderá ser maior, né? A preservação da hora, né, de salário, né? A pactação individual, como já foi colocado, né? E a redução de jornada de trabalho, ela tem percentuais, ela foi taxativa, o que significa dizer que não dá para fazer por 20%, nesse caso específico. Então são 3 percentuais identificados: 25%, 50% ou 70% de redução de salários. Tem todo um cálculo para ser feito no caso de pontual de como isso ocorrerá, e quem vai fazer isso num vídeo próprio é o Rodrigo Capelato, e nós também estamos fazendo um comunicado, né, de forma casuística, o que cada um vai receber optando pela redução ou suspensão de contrato, né? Quando cessam a redução da jornada de trabalho e de salário, né? Depois de 2 dias, né? Contado da cessação, quer dizer, quando encerra, ou seja, não tem mais o contrato. 2 dias contado do quê? Da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida no acordo individual, com o termo de encerramento do período de redução pactuado, certo? Pode até ter um pacto de prazo e, de repente, se Deus quiser, tudo muda e reduz essa condição
ou seja, não há mais necessidade da redução, e aí a empresa tem que comunicar ao empregado para voltar o restabelecimento da jornada e dos seus salários, né? Ou seja, na data que o empregador comunicar essa condição, né? As condições para a suspensão temporária do contrato de trabalho, né? Tem que ter um acordo por escrito, que também tem que ser encaminhado por 2 dias, até 2 dias antes do início do evento propriamente dito. Vocês veem que eu estou falando até agora de acordo individual, aí não há sindicato envolvido, né? Porque a legislação ela estabelece que tanto a suspensão como a redução, ela pode ser feita pelas duas vias, ou pelo contrato individual, ou na falta do contrato no acordo individual, pela via da convenção coletiva, convenção ou acordo coletivo de trabalho, né? No caso da suspensão, diferente do que ocorre no caso da redução de jornada, o prazo não é de 90 dias, o prazo é de 60 dias, né? Podendo dar 2 períodos, ou seja, 30 e 30 dias, né? Ou seja, essa dosagem também tem que ser analisada, né? Na suspensão de contrato, precisa ver muito na área acadêmica, se você está suspendendo um contrato, quais são os reflexos em relação àquela disciplina a que ele responde ou aquela atividade que ele responde, né? Talvez a suspensão seja mais própria em atividades que exijam a presencialidade, no caso de laboratório, estágio, que poderiam ficar para mais adiante. Por isso que essa avaliação tem que ser feita, como eu disse, na minha visão, de forma transversal, né? Outro dado importante é o seguinte: havendo a suspensão de contrato de trabalho, todos os benefícios, retirando o salário, remuneração, o empregado continua mantendo. Então vamos imaginar o seguinte: se a instituição dá um plano de saúde, ela vai continuar dando um plano de saúde. Ou qualquer outro benefício que é dado para os contratos vigentes na instituição e que não estejam suspensos, né? Então esse é uma coisa importante de ser vista à luz também das despesas que estão vinculadas a essa suspensão de contrato, né? Ocorrendo a suspensão do contrato, quando é que ele será estabelecido, né? No prazo de 2 dias contados da cessação do estado de calamidade pública, ou prazo do acordo individual, ou data de comunicação do empregador ao empregado. É a mesma regra que tem em relação à redução de jornada e de salários, né? Então, ou seja, se não tem mais o evento da calamidade pública, ou se o termo individual acordado com o empregador já não se findou, e em último, não tem mais o problema efetivamente, o empregado pode fazer essa comunicação, o empregador faz a comunicação, restabelecendo as condições contratuais que existiam até então, certo? Veja, repito, né, a impossibilidade de se pagar, desculpe-me, de se trabalhar no período em que está suspenso o contrato. Isso é um problema sério, e aí tem penalidades próprias em relação a isso, ou seja, pagamento imediato da remuneração e dos encargos referentes a todo o período, né? As sanções previstas em convenção ou acordo coletivo de trabalho, registra-se que em alguns estados a convenção coletiva de trabalho ela continua vigente, então tem regulamento próprio, inclusive com relação à multa e etc, né? E tem uma outra regra muito importante e que precisa ser analisada à luz também do que diz o Código Civil, quando ela trata das empresas com receita bruta inferior ou superior a R$ 4.800.000, né? Poderá suspender o contrato de trabalho sem nenhum problema a essas empresas,
né? Só tem um detalhe: quem tem acima de 4.800.000, ela vai ter que dar uma ajuda, que é um compensatório, no valor de 30% da remuneração do empregado, pelo período pactuado aí com a suspensão temporária do trabalho, né? Então nós temos dois regramentos: quem está abaixo de 4 milhões de faturamento anual, esse caso, quem está abaixo não precisa fazer o ajuste de compensação ao empregado. Quem está acima disso vai precisar. Como nesse caso concreto foi colocado que são empresas, esse critério da obrigatoriedade dos 30% não contemplam fundações, associações de natureza sem fins lucrativos, né? Tanto que um dos benefícios aí é a questão do imposto relativamente a lucro que tem a empresa. Então, nesse caso, não vale para as instituições sem fins lucrativos, né? Também há uma possibilidade que a empresa possa acumular uma coisa e outra, ou seja, ela pode fazer a redução e também dar a ajuda compensatória. A ajuda compensatória tem um benefício, tanto para o empregado como para o empregador, porque ela não tem nenhum impacto de natureza tributária, e não tem recolhimento de fundo de garantia, não tem nada. Ele funciona, entre aspas, como se fosse participação nos lucros e nos resultados. E como não tem impacto, não tem um impacto posterior, né? Como média para pagamento de 13º, férias, uma série de coisas que impactam também. Então é uma avaliação que a instituição também tem que fazer, né? No caso de ter ajuda compensatória, também deve ter o acordo ou individual de negociação coletiva, né? Terá, como eu já até falei, natureza meramente indenizatória, né? E como tal não integra a base de cálculo para imposto de renda retido na fonte, ajuste de imposto de renda na pessoa física, não integra a base de cálculo para a contribuição previdenciária, não integrará esse valor para efeitos de recolhimento de fundo de garantia, né? E também poderá, e aí que vem a questão da natureza da empresa, né? Como é uma empresa, não é uma associação e nem fundação, né? Ela poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação de imposto de renda e da contribuição social ou lucro líquido tributadas pelo ganho real, certo? Como frisei e friso novamente, a garantia de emprego. Como tal, o funcionário optando por isso e firmando o acordo, ele vai ter, no caso da suspensão, pelo menos 60 dias, né? Desde que esse prazo chegue até os 60 dias, e no caso ainda da redução até 90 dias, podendo ser menos se optou-se por um prazo menor, né? Ou seja, sempre o benefício dado, ele tem a mesma possibilidade, a mesma garantia de emprego. Se é 30 dias, é mais 30. Se é 60, é mais 60 após o término. E 90 na hipótese maior, que acaba atingindo 180 dias no total de garantia de emprego, né? Outro ponto importante, como foi falado, é a celebração de acordos e convenções coletivas, né? Não é muito simples esse acordo, até porque são realidades diferentes de cada instituição, né? Mas é possível, né? Concretamente, às vezes o acordo é mais simples, porque é considerada a situação de cada entidade, mas também é possível se fazer também o acordo convenção coletiva. Tudo isso vai depender, obviamente, da disposição dos dois lados, políticas de se fazer, segundo as condições de se fazer,
E isso tem que ser avaliado caso a caso, né? É, há também, nós temos aí, na realidade, uma situação diferente, né? Tudo isso é feito para quem recebe até 3 salários mínimos, ou quem está naquela condição de hipossuficiência, ou seja, que recebe mais de 12 mil reais, né? Mas tem entre uma faixa e outra que não tem essa possibilidade. E nesse caso, há possibilidade de fazer acordo quando for de 25%. Mas se for em percentuais diferentes, aí não pode ser feito acordo individual, tem que ser feito realmente o acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, né? Ou seja, nós para falar de valor concreto, nós estamos tratando aqui nos acordos individuais dos 25, 50 e 70% para quem ganha até 3 salários mínimos, né? Ou seja, 3.135, né? E quem recebe 12.202,12 centavos. Quem recebe valor inferior, aliás, desculpa, acima dos 3.135 ou acima ou inferior a 12.202,12, esses casos têm que ou ficam na regra dos 25%, ou, se for percentual diferente, vai ter que ser feito acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, né? Outro aspecto também que flexibilizou a lei é a possibilidade das assembleias serem feitas pelo meio eletrônico, né, considerando o estado que hoje está. O sindicato mesmo tem uma assembleia dia 13, estava se antecipando para incluir isso no estatuto, mas já tem uma previsão agora dessa possibilidade, né? Houve também uma redução dos prazos de que trata o título, pela metade, né, do que trata do título 1 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é em relação a procedimentos de fiscalização e multas, né? Outra questão de prazo é que, além de comunicar ao Ministério da Economia a suspensão de contrato, acordos individuais, ou seja, que não foram feitos com os sindicatos, esses acordos também têm que ser comunicados aos sindicatos laborais, né? A lei também ela acabou incluindo os contratos de trabalho de aprendizagem e jornada parcial. Então também é possível esses dois tipos de contrato. Em relação, continuando, como havia dito, os acordos individuais têm que ser comunicados ao sindicato laboral e tem um prazo de 10 dias, né? Esperamos assim que esse vídeo possa contribuir para esclarecimento das instituições e das empresas as quais estão tiveram oportunidade de escutar esse vídeo. Mais um trabalho que a COVAC está fazendo no sentido de disponibilizar a informação a todos nesse momento em que a gente precisa da maior informação, do melhor esclarecimento possível, e sabendo obviamente que cada situação é uma e as instituições precisam buscar as adequações em função das suas realidades, né? O nosso site é advcovac.com.br. Lá tem uma série de informativos sobre o momento que nós estamos vivendo, e alguns que ficam na lateral, mas que também são tão importantes, como o julgamento supremo sobre as entidades beneficentes de assistência social, cujo trabalho realizado em prol da sociedade tem evidentemente uma grande importância, e esses julgamentos
eles têm impacto nas instituições, né? Então vocês podem acessar o nosso site, está liberado a fim de que possam obter informações e também pelo próprio e-mail que pode ser encaminhado e aí vamos disponibilizando a todos vocês, né? O momento realmente ele é peculiar e vamos todos trabalhar dentro dessa peculiaridade, buscando as soluções de maneira transversal e sem descuidar, obviamente, do principal, né? Que a instituição tem que continuar mantendo a oferta de curso, buscar, quanto possível, manter os funcionários com todos os regramentos à disposição agora, e ficamos à disposição de vocês, né? Acho que de tudo, sem dúvida alguma, lições ficarão, e como eu tenho dito, sempre lembrando do Milton Nascimento, uma música que diz: nada será como antes ou amanhã. E não será, e eu só acredito que será melhor. Muita coisa vai ser rediscutida, muita coisa vai ser repensada, os nossos modelos todos vão ser, de alguma forma, aprimorados, e percebemos, obviamente, que a modalidade do home office para muitas atividades realmente se percebe que se faz todo sentido, principalmente em estados onde a distância é pequena, mas o trânsito é muito grande. A modalidade remota se percebe que também está atingindo seus objetivos, está se aprimorando, né? E óbvio, depois disso tudo, vamos partir para um renascimento, né? E o momento é bom porque estamos na Semana Santa e que então Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar sabedoria, nos darmos fortaleza, nos darmos discernimento para tomar as atitudes e as medidas que sejam boas para todos. Um grande abraço a vocês e fique com Deus, e não vou os vê-los, então uma feliz Páscoa a todos vocês, mas sempre extraordinariamente estamos aí nos comunicando. Grande abraço.